Olá! Você sabia que aquele camarão que você adora é um crustáceo? Não sabia? Então fica comigo que depois da vinheta nós vamos pensar nesses animais. É isso daí, salve, salve, salve galera! Hoje o nosso assunto é crustáceo. Esses animais são muito apreciados por milhares de pessoas ao redor do mundo. E você gosta? Então vamos falar um pouco sobre camarão, siri, lagosta e muitos outros. E quem são os representantes dos crustáceos? Eu acabei de dizer para você, siri, lagosta, camarão, krill. Você conhece o krill? Vai ficar conhecendo agora. Então, vamos falar um pouco sobre esse filo. Começamos sempre pela classificação, pela sistemática dos crustáceos. Então, os crustáceos pertencem ao filo dos artrópodes e ao subfilo Crustacea ou crustáceos. A superclasse Multicrustácea, a classe Branquiópoda, com dáfinas e artêmias, estão aqui as nossas coleguinhas, esse eu acho que você nunca viu. A subclasse Copépoda, essa é bem conhecida, que estava na água aí, né, que o pessoal estava bebendo, e a subclasse Tecostraca, que é a classe das cracas, que são crustáceos fixos. E a mais importante para nós, e a mais importante para o vestibular, é a classe Malacostraca, com lagosta, camarão, caranguejo, tatuí, krill, paguros, carangojos eremitas, tatuzinho de jardim, etc. Vamos a ela então? Então, características gerais dos crustáceos. Eles são protostômios. Lembra? O blastóporo, aquela abertura do embrião, origina a boca. Eles são também triblásticos, 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. E quem tem mesoderme normalmente tem uma cavidade formada pela mesoderme, que é o celoma. Esses animais também são celomados, cavidade onde ficam os órgãos. E existem muitos hábitos dentro dos crustáceos. Eles podem ser herbívoros, carnívoros, detritívoros e filtradores, como as cracas. Há crustáceos que são sésseis, fixos, como as cracas, que vivem presas a um substrato. Outros são bentônicos, que vivem no fundo do oceano, ou ainda vivem em tocas ou enterrados na areia ou no lodo. Esse subfilo, então, ele tem um habitat quase que restrito a ambientes aquáticos. Eles podem ser marinhos ou de água doce, dulcícolas, mas existem espécies terrestres que você conhece muito bem, o tatuzinho de jardim. Sabia que o tatuzinho de jardim é um crustáceo? Morfologia externa. Então, como é dividido o corpo de um crustáceo? O corpo de um crustáceo, ele é dividido, então, em 2 partes básicas. O cefalotórax, que é a fusão da cabeça e do tórax, e o abdômen. Lembrando que esses animais, como todos os artrópodos, possuem patas articuladas e um exoesqueleto feito de quitina. No caso de muitos crustáceos, esse exoesqueleto ainda tem uma impregnação de cálcio, e o que torna o exoesqueleto mais rígido. E o que ele tem no cefalotórax? O que ele tem? Vamos ver? Vamos lá. Então, presença de 2 pares de antenas. 2 pares? Lembra, inseto tem 1 par e aranha não tem antenas. Os olhos são pedunculados ou sésseis. Pedunculado significa que esses olhos ficam na ponte de uma haste. E essa haste pode virar para vários lados,
fazendo aqui uma ampliação do campo de visão desses animais. Alguns podem ter os olhos fixos também, sem ser pedunculados. Os olhos compostos são formados por muitas unidades chamadas omatídeos, bem parecido com o dos insetos. E possuem um par de mandíbulas e 2 pares de maxilas. Esse é o cefalotórax desses animais. E o que ele tem no abdômen? No abdômen é formado por segmentos que não são fundidos. Então você pode ver nitidamente aqui os metâmeros, que nos lembra lá o abdômen dos insetos, ou nos remete ainda aos anelídeos, né? E os apêndices, eles se dividem em 3 grupos. Os pereópodes, que são as patas propriamente ditas, os pleiópodes, que são apêndices natantes que saem do abdômen, porque os pereópodes são aquelas patas típicas que saem do tórax. E por último, os urópodes, que funcionam como um leme na cauda desse animal, ou seja, no final do abdômen. Esse leme, então, direciona esse animal na hora da natação. Visto então o cefalotórax e o abdômen, vamos dar uma olhada na anatomia interna de um camarão? Olha, gente, que interessante. Quando nós olhamos para essa imagem, nós já percebemos nitidamente aqui um sistema nervoso ganglionar e ventral, seguindo o padrão dos invertebrados, certo? Nós temos aqui ainda 2 pares de antenas, nós temos os olhos pedunculados, temos a glândula de excreção, temos aqui o sistema cardiovascular com o coração dorsal, que também é padrão nos invertebrados. Então, o sistema digestório também tem boca e ânus. E o sistema reprodutor também é bastante desenvolvido. Sistema nervoso. Vamos falar um pouquinho dos sistemas desses animais? Então, o sistema nervoso, nós acabamos de ver no slide passado, ele apresenta um cérebro já com 3 gânglios e um cordão que passa abaixo do esôfago, subesofágico. Esse cérebro, como o dos insetos, ele pode ser dividido em protocérebro, deutocérebro e tritocérebro. Esse cérebro, então, ele comanda as antenas, comanda os olhos. E abaixo do esôfago você tem aqueles gânglios caracterizando o sistema nervoso ganglionar. E ligado ao sistema ganglionar, nós temos então órgãos muito bem desenvolvidos, como por exemplo os olhos. Olha que interessante, né? O olho pedunculado pode girar aqui. E esses olhos, então, eles são olhos compostos, mas eles podem apresentar também ocelos para diferenciar o claro do escuro. E esses animais já possuem estatocisto, que é uma pedrinha que fica próximo ao sistema nervoso, que acaba dando uma orientação para esse animal se ele está subindo ou se ele está descendo. Nós também temos uma pedrinha parecida dentro do nosso ouvido que nos dá a sensação de posicionamento no espaço. No nosso caso, ela chama otolito. Aqui é estatocisto. Continuando nos sistemas, estamos aqui agora no sistema cardiovascular. Ele é padrão dos invertebrados, ou seja, é um sistema cardiovascular aberto, onde o sangue cai fora dos vasos sanguíneos numa cavidade chamada hemocele. Esse pigmento, esse sangue, diferente dos insetos, ele possui um pigmento respiratório chamado hemocianina. Lembra que a hemoglobina, o pigmento vermelho, é feito à base de ferro. Aqui, esse pigmento é azulado, é feito à base de cobre. E o sistema respiratório desses animais é de acordo com o ambiente que eles vivem. Ou seja, quem vive na água, como sempre, respira por brânquia. As brânquias, inclusive, são localizadas aqui nessa região, na base das patas, que a gente chama de patas ambulacrárias. Tá legal? Então, quem vive na água respira por brânquia, mas as espécies que são
terrestres respiram por pulmão, que é o caso do tatuzinho de jardim. Agora, o sistema excretor. No sistema excretor, nós temos aqui uma grande novidade, porque a excreção é feita por uma estrutura chamada glândula verde ou antenais. Essas glândulas ficam na base da antena. Veja, ele não excreta pela antena. Ele excreta por uma glândula que fica na base da antena, chamada de glândula verde. Lembra? Inseto, tubos de Malpighi. Aranha, glândula coxal e crustáceo, glândula verde. O sistema digestório dos crustáceos. O sistema digestório, então, é um sistema completo, né? Agora, depois dos nematódios, que foram os primeiros a ter ânus, todos os invertebrados terão. A digestão é extracelular e nos crustáceos mais simples há um mecanismo de filtragem. Muitas espécies são detritívoras, ou seja, alimentam-se de restos de outros seres vivos. Alimentam-se de matéria orgânica, muitas vezes em decomposição. Então aqui nós temos a boca e o ânus. A reprodução nos crustáceos. A reprodução sempre é um drama, né, gente? Mas nos crustáceos ela é relativamente simples. Veja, a maioria dos crustáceos são dioicos, a reprodução é sexuada, a fecundação é interna, ou seja, ocorre dentro do corpo, o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Quando ele for direto, ele não tem larva. Quando ele for indireto, ele tem larva. Há dimorfismo sexual, ou seja, os machos normalmente são diferentes das fêmeas. As aberturas genitais encontram-se na parte ventral. E a larva mais simples, quando o desenvolvimento é indireto, é a larva chamada náuplio, que é essa que está aqui nessa foto e aqui nesse desenho. A larva náuplio, então, ela é o primeiro estágio larval e, se você perceber aqui, ela tem 6 patas, ó, mostrando o parentesco direto aí com os insetos por estarem no filo dos artrópodes. E essa larva náuplio, ela vai se desenvolvendo e passa por zoe, por megalope e até atingir aí o estágio adulto. Essa reprodução, então, ela é característica dos crustáceos. Importância ecológica dos crustáceos. Veja, nos ambientes aquáticos, a vasta população de microcrustáceos, como os copépodes e o crio, tem papel fundamental nas teias alimentares. Veja, esse camarãozinho aqui minúsculo, olha, veja, está na ponta do dedo do indivíduo, é o crio. Veja aqui na mão, né? Esse crio, então, ele funciona como o herbívoro nos oceanos. Ele se alimenta basicamente de algas e serve, então, de alimentos para as baleias. As baleias comem toneladas de crio por dia. Um outro animal bastante interessante, que faz parte também do plâncton, do zooplâncton, é o copépode. O copépode ficou muito famoso agora porque acabou aparecendo aí na água da torneira, entupindo torneiras, entupindo chuveiros, e a água tratada não poderia ter esses animais, mas apareceu muitos deles na água que a gente bebe. E eles formam o chamado zooplâncton. Por que zooplâncton? Porque existe o fitoplâncton, que é feito basicamente por algas, e o zooplâncton por larvas de crustáceos, larvas de peixes e pelo crio. O crio é muito importante junto com os copépodos na alimentação dos animais marinhos. Os microcrustáceos são organismos mais abundantes no plâncton. São as dáfinas ou pulgas d'água. Olha aqui, ó, uma pulga d'água, ela é pulga. Ah, mas ela é inseto? Não, não. Ela tem esse apelido de pulga, mas ela é um crustáceo. E o copépodo, que é esse animalzinho que nós acabamos de falar sobre ele. E por último, chegou a parte mais gostosa de todas, que é a importância comercial dos crustáceos, que está baseada, logicamente, na nossa alimentação. Então, mesmo que você seja alérgico a crustáceo,
você já deve ter experimentado alguma vez para descobrir que era alérgico, não é? Eles possuem um sabor maravilhoso. Então, os crustáceos são de grande valor na economia, já que camarões, caranguejos, lagostas, lagostinhos fazem parte da alimentação humana. Tá certo? E aí nós chegamos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Arley, o canal é Biociência. Vai lá, se inscreve no canal, dá um like e nós voltaremos em breve. Eu vou, mas eu volto. Tchau, galera!